Bom dia, meus queridos. Vamos iniciar nossa aula no dia 25, quinta-feira. Hoje é o quê? Nós vamos comemorar, continuamos na comemoração de São João, não é isso? Dia 25, e como é que a gente comemora hoje? Vamos comemorar olhem, como é que nós vamos comemorar hoje? Esta data maravilhosa, dia 25, quinta-feira, vamos comemorar com comidas típicas de São João. O que é comidas típicas? Tempo de quê? Boas colheitas, milhos, feijões. Temos vários tipos de comidas, não é isso? Bolo feito de milho, pamonha. Então hoje o nosso dia é só comemoração com comidas típicas da época, certo, meus queridos? Agora vamos para essa foi a nossa frase de reflexão. Agora vamos para as nossas coleguinhas com a nossa chamada, cada uma mais linda do que a outra, ok? Agora nossos coleguinhas, primeiro foi as meninas, agora nossos meninos. Ok, meus lindos, agora sim, vamos para a nossa primeira aula de português. Abra um livro na página 77, certo? Nossa aula de português na página 77. Vamos começar com o quê? Nós hoje vamos ter 2 assuntos, mas são poucos e vocês já conhecem. Leitura do texto e estudo do vocabulário. Leitura do texto quer dizer o quê? Você vai ler o texto e responder as perguntas, onde a nossa atividade é apenas a página 78 e a página 79, e incluso também o texto. Vamos lá, o estudo do texto que está da página 79, você vai ler o texto e vai responder a seguinte questão. Vamos lá. Qual era o motivo da reunião dos ratos? Ou seja, esse assunto é o que? Uma reunião que os ratinhos fizeram. Você vai ler o texto na página 77 e termina na página 78 para poder responder a página 79. Veja só, ali é uma reunião o assunto é uma reunião de ratos. Aí você vai ler, você não pode jamais começar a responder o texto sem responder a questão referente ao texto, se você não ler ele primeiro, ok, meus lindos? Que vai orientar agora a atividade. Pequena. Qual o motivo da reunião dos ratos? Os ratos fizeram uma reunião, ou seja, eles tinham um problema. E esse problema, alguém estava causando este problema para os ratos. Então, eles resolveram fazer uma reunião para procurar uma solução para o problema deles, certo, meus queridos? Nós temos as imagens. Nós temos um cachorro, um gato e uma barata. Aí você vai marcar o X no motivo, um desses 3 bichinhos, o cachorro, o gato e a barata, um deles foi o motivo da reunião. Então, você vai marcar o X, qual foi deles que foi o motivo, certo? Número 2 tem o seguinte, qual foi a solução encontrada para o problema dos ratos? Eles, através da reunião que eles fizeram, tiveram uma solução para esse problema dele. Então, você vai dizer qual foi o problema, qual foi a solução que eles juntos encontraram. Número 4, olha só, as fábulas são histórias cujos personagens são animais que agem como se fossem seres humanos e que apresentam sempre uma lição de moral. Você acha que a moral dessa história faz sentido? Por quê? Tia vai ler a moral da história que está aqui na página 78. Escute. Moral da história. Não adianta termos ideias brilhantes se não estivermos dispostos a pô-las em prática. O que ele quis dizer nessa 4ª questão é falando sobre a fábula. Fábulas são histórias de animais que agem como seres humanos, né? Como se fossem pessoas. Mas se eles tiveram uma excelente ideia,
mas não tem quem consiga colocar aquela ideia em prática. Você acha que fez sentido? Você acha que tá certo? Ou eles têm que ter uma ideia que consiga realizá-la? Ou seja, eles querem fazer alguma coisa, mas não tem quem faça. A moral da história é essa: ter boas ideias e não ter quem coloque em prática, ou seja, quem realize aquela ideia, não adianta de nada, porque como é que você tem uma ideia e ela fica apenas em uma ideia, ela não passa disso, ela não se torna realidade, então não adiantou, não é isso, meus lindos? Então pensem para poder responder. A número 5 diz o seguinte: que sugestão você daria aos ratos para solucionar o problema dele? Que sugestão quer dizer o que você diria que eles fizessem? Qual solução você daria para eles? Leiam o texto e pensem direitinho, certo? Nosso assunto sobre a leitura do texto foi esse. Agora vamos para o assunto estudo do vocabulário, que continua na página 78. E vocês sabem que vocabulário é o quê? São as palavras e na frente os seus significados. Não é diferente, pode mudar quantas vezes tiver vocabulário, vai ser sempre isso: as palavras e os seus significados. Vamos para a atividade sobre o vocabulário que está na página 78. Complete as frases com a palavra do quadro que possui sentidos adequados, quer dizer, sentido certo, uma dá sentido à outra. Por exemplo, na noite passada ouvimos na casa de Dona Olga. O que foi que se ouviu na casa de Dona Olga? O que foi que aconteceu lá? A letra A, a tia vai ajudar vocês. O que aconteceu? Porque foi uma reunião, né? Reunião, todo mundo falava ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu? Olha só, na noite passada ouvimos murmúrios. Murmúrios, quer dizer, ouviram o barulho que os ratos fizeram, o falatório deles, a conversa entre eles. Então, foi isso que se ouviu. Então, na letra A vai ser: na noite passada ouvimos murmúrios na casa de Dona Olga. E a letra B vocês respondam sozinho. Tem o seguinte: estou e a festa de Pablo. Estou o quê? A fim de ir ou por meio de? Você escolhe uma das duas e coloca lá. Vamos para o número 2. Número 2 tem o seguinte: a partir do significado das palavras, preencha a cruzadinha. A cruzadinha você vai preencher. Você vai, por exemplo, a letra A tem o seguinte, aqui a frase: sentir ou demonstrar grande entusiasmo. Ou seja, isso é a frase que vai estar no vocabulário. Então, você vai procurar esta frase lá no vocabulário e a palavra que significa esta frase é que você vai preencher a cruzadinha. Entenderam, meus lindos? Nada mais é do que olhar a palavra, observar o seu significado e preencher a cruzadinha. Certo, meus lindos? Letra B. Esfera de metal que faz barulho quando as bolinhas de ferro colocadas em seu interior são agitadas. Letra C. Gato doméstico. E letra D, agitação e inquietação. Vamos para o vocabulário. Por exemplo, primeira palavra. A fim de quê? O que significa essa palavra a fim de quê? Com intenção ou com vontade de fazer alguma coisa ou ir a algum lugar. Segunda palavra, alvoroço. Alvoroço quer dizer o quê? Agitação e inquietação. Aí temos guizo. O que é guizo? É uma esfera de metal. Passando, lareira. O que é lareira, gente? Pedra grossa ou local lajeado sobre qual acende o quê? Lareira. É aquela tipo que tem dentro das casas para que aí bota as madeiras lá dentro, eles tocam fogo para aquecer. Então, lareira é algo que aquece, é como se fosse uma fogueira dentro de casa que aquece aquele ambiente. Isto se chama lareiras.
Normalmente essas casas que tem a lareira são no... Lareira, elas são aonde que fica? Onde que fica? No sul. Ou seja, onde tem bastante frio. Então toda casa tem lareiras para acender e aquecer o ambiente, ok? Depois de lareiras, nós temos murmúrio. O que é murmúrio? Ruído, confusos e contínuo de muitas vozes, ou seja, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, que no caso do nosso texto é muitos ratos falando ao mesmo tempo. E vibraram. O que é vibraram? Vibraram é o quê? Alegria, entusiasmo. Demonstraram. Certo, meus queridos? Então, nosso assunto de português não está difícil. Calma, atenção. E vamos responder a página 78 e 79. Dúvidas, já sabem o que fazer, certo?